estamos mais uma vez aqui com o nosso programa que faz parte do projeto de extensão Conexão IF, que é um projeto dos nossos alunos do ensino médio. E o nosso programa aqui, o de hoje, é o Café com o Diretor. Nós estamos aí no dia 7 de julho de 2023. E hoje o nosso café aqui, o nosso bate-papo, a nossa conversa, né, é com o nosso professor Thiago Menezes, professor da área de Engenharia Mecânica, um rapaz promissor, um rapaz novo, que tem feito muitos projetos, né? Thiago tem sido assim um professor que está nos ajudando muito e ajudando a todos os alunos, a nossa sociedade. Bom, Thiago, bom dia. Bom dia, Carlos Alberto. Queria agradecer o convite aqui e fico até um pouco assim, emocionado com as palavras, né? Porque Carlos Alberto ele me conhece já há um tempo, né? Cordeiro, a gente também colaborou lá com a cidade e agora aqui no Campo Centro colaborando com a implantação da engenharia mecânica. Então agradecer o convite e as palavras também. Então, aproveitando aí, Thiago, que você falou sobre Cordeiro, né? É bom a gente deixar assim, registrado essa ação de Cordeiro, que assim, eu me lembro muito bem que eu estava lá na implantação de Pada e você é lá de Cordeiro, né? Isso. É natural de lá, né? E você assim, teve uma visão muito interessante, uma visão ampla, e falou: Carlos Alberto, tem uma oportunidade lá em Cordeiro a gente fazer um trabalho lá. Lembra disso? Com certeza. Porque você descobriu que lá em Cordeiro tinha um local que tinha as máquinas todas. Eu me lembro que tinha fresa, tinha Todo mecânico, máquina de solda. Máquina de solda, né? Tudo para você montar ali um curso na área de mecânica. E aí eu lembro que você batalhou muito, junto lá com você também, né? E a gente hoje fica orgulhoso de ver que lá se transformou agora de um centro de referência, possivelmente, né, daqui a um tempo vai se transformar em um campus avançado, e quem sabe um campus. Né? Eu acho que isso aí é muito bacana. Mais uma vez, parabéns por você por ter essa iniciativa, que foi muito importante para a sociedade, a comunidade da cidade de Cordeiro, que hoje tem lá um braço, né, do Instituto Federal Fluminense, para que as pessoas possam ter, né, uma capacitação, uma formação na área tecnológica, área de mecânica. Né? Hoje, eu não tenho acompanhado, mas não sei se... Quantos professores nós temos lá hoje? Agora chegaram mais 2, então deve ter uns 6, 7 professores. 6, 7 professores. Começou com você, né? Eu sozinho lá, depois os colegas chegando. Eu lembro disso. Isso é só para a gente fazer um registro que é bacana, das pessoas até entender essa história, porque a história às vezes, né, ela se perde com o tempo, né? Mas a gente tem que sempre lembrar, para que as pessoas lembrem das pessoas que foram importantes, né, na implantação de uma área tão importante também, que é a área lá da mecânica. Lá. O pessoal lembra que tem muita metalúrgica lá, né? Sim, lá é um forte essa área de mecânica, tem cimenteiras lá que atuam desde a década de 70, né? E eles têm esse arranjo produtivo voltado para a área de mecânica. E quando você vê os alunos, eu tenho vários ex-alunos trabalhando embarcado, eu vejo a molecada, sabe, tirando onda mesmo, indo para os lugares, trabalhando na plataforma. Ex-alunos já nossos. Ex-alunos nossos, ex-alunos em universidades estaduais, federais, trabalhando na área de engenharia mecânica também. Isso daí, eu falo porque ontem aconteceu isso, Lucas, eu vi uma foto do Lucas, que é um ex-aluno, ele embarcado e ele, sabe, feliz da vida lá, esse cara... Lucas, aquele que veio estudar com... Não, esse Lucas é lá de Cordeiro. Não, mas esse Lucas é de Cordeiro, estudou com a gente aqui. Ah, mas esse estudou em Cordeiro, entendeu? Ele estudou lá de Cordeiro. Do IF de Cordeiro? É. Aí...
Não é um alto cabelo? Não, o Lucas eu acho que não viria para cá não. Ele entrou em alguma empresa lá, ele trabalhou em uma das empresas ali de cordeiro, né? E aí ele ganhou uma experiência e depois ele foi trabalhar embarcado. Acho que aqui ele não chegou a visitar. Porque eu tive um aluno aqui com o Lucas e ele está subindo, tem que ver o que aconteceu com ele. Mas assim, é legal, isso mesmo, a gente vê esse feedback, né? Um aluno vê que a gente conseguiu, o Influminense conseguiu transformar a vida do cidadão. Talvez se ele não tivesse feito esse curso, ele... Né? Seria outra história. Outra história. Mas, Thiago, olha só, hoje eu queria conversar, a gente fez essa introdução aí, mas hoje eu queria conversar. Você ficou lá quanto tempo lá como professor de cordeiro? Cordeiro ficou em 7 anos lá. 7 anos, mais ou menos. Mas aí você voltou para o Campo Centro. Voltei para o Campo Centro. Porque você é professor. Isso. Você é concursado aqui para o Campo Centro. É isso. E aí, você voltou, e aí eu vou contar também essa história. Eu fiquei assim um pouco surpreso que você falou assim: Carlos Alberto, preciso pegar um chassi de um carro que eu estou fazendo lá em Cordeiro. Tá montando o carro? Conta essa história aí pra gente. De certa forma, assim, há uns anos atrás, eu tive essa iniciativa de fazer um carro lá em Cordeiro. Porque eu acredito muito nesses projetos, né, do aluno praticar. E a gente também, né, o professor ganhar uma certa experiência botando a mão na massa. Então eu comprei o material, né, e comecei a fazer com uns alunos lá na própria instituição um kart cross, né, que seria um kart para você andar na terra. E a gente começou a fabricar lá na instituição. Só que quando você vai botar a mão na massa ali, vai fazer as coisas, você vai perceber que aquilo é muito caro. Você vai comprar as peças, os componentes, é muito caro. E aí eu não consegui, chegou uma etapa aí que eu não consegui mais avançar, né? Porque eu que de certa forma estava pagando... Financiando o projeto. Isso, obviamente, né? Um risco que eu corri por conta própria. E aí ficou parado, né? Até porque eu vim para Campos e o chassi ficou lá, esquecido, na verdade, até ocupando um espaço lá, né? Porque ninguém fazia nada com ele. E aí, uma vez eu estava conversando com o Lucas, eu acho que era com o Lucas mesmo, Lucas Martins, professor. Professor da mecânica. Ele falou assim, exato, a gente tem tudo, menos um chassi. Aí eu pô, peraí, como assim, para fazer um protótipo? Aí eu falei assim, peraí, eu tenho um chassi? Então vamos pegar e vamos falar com o Carlos Alberto, aí a gente chamou Marilene, pá, enfim, teve uma mobilização e aí a gente conseguiu trazer o chassi para fazer um protótipo lá com o projeto do carro elétrico de Lucas. Então é muito engraçado a gente contar essa história aí, e as pessoas sabem, inclusive, né, que veio lá de Cordeiro, Lucas fala sobre isso, e vê que o protótipo saiu, eles realmente estão trabalhando em cima desse chassi. Então, aí vamos lá, quer dizer, então são 2 projetos. De carro, sim, tem carro elétrico. Que é do Lucas. Isso, nessa época... Do Lucas Vazaroso. Nessa época, se eu não me engano, a gente estava muito no início do Baja, nem tinha FAPERJ, não tinha nada. Mas tinha um chassi para ajudar o colega. Então foi o seu projeto é do... É o Baja. O carro elétrico é como se fosse uma nova tecnologia, uma nova modalidade. Então, imaginar aqueles carros de Fórmula 1, só que movidos a energia elétrica, né? Já o Baja é uma proposta diferente. O Baja é um carro, é um veículo off-road, é um veículo de estrada, não é igual o Fórmula, né? Então, são coisas diferentes. O motor é combustão também. O Baja, a característica dele é que é mais clássico. O Baja existe há 30 anos mais ou menos, né? Tá, 28ª para 29ª ano que vem, edição. Então, assim, é um projeto mais clássico que tem. Aí você fala assim, é do Brasil? Não, é do mundo. Falando de engenharia mecânica, é o projeto mais clássico do mundo, né? Que o aluno, na verdade, ele aprende, diferente de Cordeiro, que a gente botou a mão na massa, a gente ficava vendo vídeos e tudo mais, quebrando a cabeça ali para fabricar. O Baja, os alunos têm que projetar. E esse é o maior desafio, é projetar um carro do zero. Eles têm que dimensionar aquilo tudo, têm que fazer simulações, fazer protótipos, é como se fosse construir um carro do zero. Você está, na verdade, construindo, você está desenvolvendo um carro
que vai competir, né? Isso. É uma vez por ano que tem? Uma vez por ano tem etapa nacional, são muitas universidades aí, institutos. Geralmente as universidades elas estão à frente, porque elas têm uma vocação, né, maior do que a dos institutos em relação à engenharia. E os institutos estão entrando nisso, está mudando inclusive. A cada ano que passa, os institutos conseguem posições melhores. Tá? Tiago, assim, nós passamos aí, ainda estamos um pouquinho ainda, né? Passamos por um momento onde o orçamento na educação está muito apertado. Aí você acabou de falar, olha, meu projeto lá foi um pouco interrompido porque eu estava financiando. E agora, o que mudou? Agora vocês, né? Queria que você falasse aí. Ah, sim. Como que você agora, com todos esses cortes na educação, conseguiu que o projeto, né, fosse à frente? Assim, tem até a ver um pouquinho com a história do curso de Engenharia Mecânica. Na época que eu cheguei aqui, até um colega do técnico me chamou para trabalhar com a coordenação adjunta e eu não aceitei na época, né? Porque eu sou movido a desafio. E aí na época Flávio me chamou e eu lembro que na primeira conversa eu recusei, só que ele me convenceu naquele momento. Naquele momento ali eu lembro disso, às vezes eu fico pensando, caramba, se ele não tivesse falado isso, muita coisa seria diferente. Ele falou assim, Thiago, a gente está implantando o curso de Engenharia Mecânica, eu preciso de ajuda, eu quero ir bem, a gente tem que ir bem na avaliação do MEC, a gente tem que implantar as ações, projetos e tudo mais. Cola comigo, vamos fazer isso? Aí na mesma conversa vamos. E aí eu fechei com ele essa parceria aí, né? O Flávio, o professor, um dos fundadores do curso de Engenharia Mecânica, que inclusive já se aposentou. E aí eu comecei a procurar ações que poderiam fazer o curso tirar uma boa nota na avaliação do MEC. E fiz reuniões com outros colegas de outras instituições que são mais amadurecidos, né? E uma das coisas era o Baja, que se repetia em todas as conversas. E aí convidei alguns alunos para escreverem um projeto comigo, né? Eu lembro que eu estava em Cordeiro ainda na época do ensino remoto e eu lembro que a gente ficou assim, sei lá, uns 4, 5 dias, mas escrevendo. Eu lembro que era assim, no automático já, era o dia todo, né, com os alunos e assim, de certa forma, tem muita experiência muito pequena, né, com isso daí. Todo mundo, mas a gente conseguiu fazer o projeto, nosso projeto foi aprovado com a verba de R$250 mil aproximadamente, né? Aprovado no edital da FAPERJ. No edital da FAPERJ, que é para equipes de competição. Então, assim, a gente conseguiu esse recurso por conta da engenharia mecânica e da vontade de fazer um curso melhor. Bacana. Assim, acho que muitas equipes que hoje nós temos dentro do Campo Centro também seguiram esse caminho de participar de editais, e normalmente é da FAPERJ que participa, para conseguir verba para que o projeto, né, tivesse êxito. E eu tenho acompanhado, né, eu vi que vocês receberam aí já receberam uma parte da verba, compraram, né, ferramentas, botaram uma oficina. Eu tive lá, máquina de solda, né, cerais, brigadeira, tudo vocês compraram lá para a montagem do carro. Sim. Quando a gente vai escrever o projeto, a gente tem que falar o que deseja comprar. Na época eu pensei não só no Baja, às vezes eu fico assim, eu gosto muito de pensar na instituição. Então, às vezes o projeto que eu nem faço parte, eu faço parte dele, de certa forma, né? Uma visão mais corporativa. Então, eu falei isso muito com o pessoal do Baja, que às vezes você tem uma resistência, não, cara, esse equipamento é público, quem precisar usar vai usar. Então, assim, eles têm que ter essa visão de compartilhamento e o carro elétrico vai usar, que o barco solar use, que todo mundo que tenha uma justificativa de uso que possa usar aqueles equipamentos. Aí, Thiago, olha só, a importância desse projeto na formação do aluno, na sua visão. Nossa Senhora, muda completamente o comportamento, né? Eu sou professor, né, do técnico mecânico, da engenharia mecânica, mas eu não sou engenheiro mecânico, né? Tem uns professores aí que são os artilheiros lá do nosso curso,
E eles relatam para a gente como que o comportamento mudou depois do projeto Baja, porque eles ensinam essa parte de dimensionamento, que é uma característica própria do engenheiro mecânico, e o comportamento dos alunos mudou completamente. Esse é um fator, né? É você impactar as aulas com uma motivação do aluno. Outra questão é o desenvolvimento que a gente chama de soft skills. A gente sabe que às vezes a gente tem a formação aí, uma formação clássica que às vezes até um engenheiro mecânico ele sabe dimensionar, ele sabe fazer aquela atividade fim muito bem, mas ele não sabe trabalhar em equipe, ele não sabe se comunicar, ele não sabe às vezes, né, se comportar numa entrevista, e é uma coisa que os alunos se desenvolveram de uma forma espetacular. Eu tenho uns líderes, né, que eu olho assim, eu fico igual um pai mesmo, pensando, caraca, como que pode? Evoluiu muito, de um ano, a progressão é muito alta. E antes você tinha que chamar alguns ali para falarem, tem isso aqui para fazer, vamos lá, você tem que convencer. Agora não, agora tem isso aqui para fazer, eu quero. Eles ficam disputando. Mas por que você quer? Porque eu quero me desenvolver. Então, assim, é uma cultura do desenvolvimento que está além da sala de aula. Bacana demais, é isso que a gente quer aqui na nossa escola, que os alunos, eles desenvolvam essa questão tanto humanística como tecnológica, que eu acredito que o projeto também dá essa formação, tanto humanística também, de relacionamentos interpessoais, né, dentro do projeto. Né? E aí você antes me falou que em março vai ter uma próxima competição, vocês estão se preparando também, né? A gente, futuramente, a gente volta a conversar. O café é um bate-papo muito rápido, mas no nosso próximo encontro a gente vai já falar com mais detalhes desse projeto, que é muito interessante. As pessoas também querem conhecer a fundo. Acho que durante a feira vocês devem apresentar alguma coisa também, nossa Feira do Saber, que vai ser 31 de agosto de 1º de setembro, 30 dias, né? 1º de setembro, então são 3 dias. Quem quisesse conhecer também mais esse projeto, pode vir durante a feira, não é isso? Pode vir. Isso aí, de certa forma a gente vai tentar fazer uma entrega parcial do projeto. É até legal trabalhar com metas, né, com prazo. Inclusive amanhã eu vou ver se eu pego o material que eles precisam para poder trabalhar para a feira, né? E a gente é uma meta ambiciosa, de certa forma ousada, mas a gente vai tentar cumprir. Tiago, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. A gente agradece a sua presença e o seu empenho, a sua dedicação aqui com a nossa escola. Né? Você foi aluno da escola? Fui aluno da escola, amo essa instituição. Sabe, eu tenho as melhores lembranças que alguém poderia ter competindo, né? Relacionamentos com colegas, professores. Então, eu acho que isso influencia inclusive em algumas questões de trabalho, né? Que a gente se doa de uma forma assim muito prazerosa. Isso é interessante. Eu também fui ex-aluno, a gente sabe esse sentimento de fazer as coisas pela escola e pelos alunos. Então, muito obrigado, Tiago. A gente ainda tem mais outro encontro, a gente vai conversar mais e falar mais detalhes desse projeto, né? E aí, antes até de terminar, a gente não sabe quando esse programa vai ao ar, mas eu queria mandar uma mensagem para o nosso servidor, o Carlos Alberto, que ele está, né, se recuperando de um problema da doença que ele teve aí, né, durante a semana. A gente pede também a questão da doação de sangue para ajudar lá. Ontem recebi um vídeo em que ele já está falando lá e se comunicando, enfim. Queria mandar um recado para ele, que a gente está aqui em orações, Carlos Alberto, pedindo pela sua recuperação. Estamos aguardando o seu retorno. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal.